Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveita e curta essa linda história. Matias, um homem de 45 anos, era amado por todos por seu jeito carinhoso e seu grande coração. Nascido em uma pequena cidade costeira, ele era conhecido por sua generosidade e gentileza. Sua casa era um refúgio para amigos e vizinhos, sempre recebidos com um sorriso acolhedor e uma xícara de café fresco. Sua esposa, Clara, e sua filha, Sofia, eram o centro de seu mundo. Clara era uma mulher de espírito livre e sorriso fácil, enquanto Sofia, com apenas 8 anos, tinha os olhos brilhantes de curiosidade e uma risada contagiante que iluminava qualquer ambiente. No entanto, a vida de Matias mudou drasticamente quando um trágico acidente de carro tirou a vida de Clara e Sofia. O que antes era um lar repleto de amor e alegria, transformou-se em um lugar sombrio e silencioso. Matias se isolou, mergulhando em uma profunda tristeza que endureceu seu coração. Seus amigos e vizinhos, antes tão próximos, agora mal o reconheciam. Ele evitava contato, afundando-se em uma solidão que parecia não ter fim. Certa manhã, em um dia chuvoso e cinzento, Matias sentiu a necessidade de ir ao mercado. Era uma tarefa simples, mas que para ele parecia um grande desafio. Colocou seu velho casaco e saiu, com os passos pesados refletindo seu estado de espírito. Ao virar a esquina, próximo ao mercado, algo chamou sua atenção: um pequeno garotinho, encolhido no canto da calçada, tentando se proteger da chuva com uma caixa de papelão. Matias parou por um momento, observando a cena. Aproximou-se lentamente, e com uma voz que ele mesmo mal reconhecia, perguntou ao menino o que fazia ali. O garoto, com olhos grandes e assustados, respondeu que seu pai o havia mandado esperar ali e que já fazia mais de uma semana. Ele vivia das doações de pessoas que passavam por ali e lhe davam algo para comer. O coração de Matias, outrora endurecido, começou a descongelar lentamente. Aquele menino, frágil e desamparado, lembrava-lhe Sofia de uma maneira dolorosa. Uma batalha interna começou a se desenrolar dentro dele. Ele poderia simplesmente continuar sua vida, ignorando o sofrimento daquela pobre criança, ou poderia fazer algo para ajudar. Matias suspirou profundamente, sentindo o peso de suas emoções. Em um momento de fraqueza, virou-se e continuou seu caminho até o mercado, deixando o garoto para trás. No entanto, seus pensamentos não o deixaram em paz. A imagem do menino, com os olhos cheios de esperança e medo, assombrava-o. Matias passou a noite inquieto, virando-se na cama, incapaz de encontrar descanso. Nos dias que se seguiram, Matias tentou voltar à sua rotina, mas algo dentro dele havia mudado. A indiferença que ele cultivara durante tanto tempo começava a ceder, e ele não conseguia tirar o menino de sua mente. A dor de sua perda ainda era intensa, mas a visão do garoto acendeu uma faísca de compaixão que ele pensava ter perdido para sempre. Finalmente, em uma manhã clara e fria, Matias decidiu voltar ao local onde encontrar o menino. Caminhou com determinação, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. Ao chegar à calçada, seu coração afundou ao ver que o garoto não estava mais lá. Perguntou a algumas pessoas nas redondezas, mas ninguém sabia do paradeiro do menino. Desolado, Matias voltou para casa, sentindo um vazio ainda maior. Os dias seguintes foram longos e tediosos, cada um arrastando-se com uma monotonia que parecia não ter fim. No entanto, a imagem do garoto continuava a assombrá-lo, instigando um desejo crescente de fazer algo, de encontrar uma maneira de ajudar. Matias começou sua busca pelo garoto de maneira sistemática. Ele visitou o mercado todos os dias, esperando encontrá-lo novamente. Perguntou aos vendedores, aos transeuntes, mas ninguém parecia saber de nada. Não se deixou abater. Decidiu expandir sua busca, caminhando por diferentes bairros e perguntando nas lojas e cafés. Certo dia, enquanto percorria as ruas estreitas de um bairro vizinho, Matias encontrou uma mulher que reconheceu a descrição do garoto. Ela contou que o tinha visto em um parque próximo, brincando com outras crianças de rua. Matias agradeceu e dirigiu-se ao parque imediatamente. Chegando lá, avistou um grupo de crianças, mas o menino não estava entre elas. Frustrado, mas determinado, Matias continuou sua busca.
encontrou um grupo de voluntários que distribuíam alimentos para moradores de rua e se juntou a eles, na esperança de obter mais informações. Passou a ajudar regularmente, entregando comida e conversando com as pessoas, mas ninguém sabia do garoto. Em uma dessas noites, enquanto servia sopa em uma fila de desabrigados, Matias conheceu um homem idoso chamado Hector, que parecia saber algo. Hector contou que havia visto um menino parecido com a descrição de Matias na estação de trem, dormindo nos bancos à noite. Matias agradeceu e dirigiu-se à estação. A estação de trem era um lugar movimentado e caótico, repleto de pessoas apressadas e sem teto buscando abrigo. Matias passou várias noites lá, andando de um lado para o outro, examinando cada canto. Em uma dessas noites, avistou um garoto encolhido em um banco, mas ao se aproximar, percebeu que não era o mesmo menino. Matias sentia-se cada vez mais desanimado, mas não desistia. Sua busca o levou a locais inesperados, como abrigos temporários e centros comunitários. Em um desses centros, encontrou uma mulher chamada Maria, que trabalhava com crianças de rua. Maria contou que havia visto um menino recentemente e que ele costumava aparecer perto de um armazém abandonado. Cheio de esperança renovada, Matias dirigiu-se ao armazém. Era um lugar sombrio e degradado, com paredes grafitadas e janelas quebradas. Ele entrou cautelosamente, chamando pelo garoto. O silêncio era opressor, e a escuridão, quase total. De repente, ouviu um ruído leve, como passos furtivos. Seguiu o som até um canto mais afastado, onde encontrou uma pequena comunidade de crianças de rua, incluindo o menino que procurava. O garoto olhou para Matias com desconfiança, mas algo nos olhos do idoso transmitia sinceridade e preocupação genuína. Matias se abaixou, estendendo a mão e dizendo com voz suave que queria ajudar. O menino hesitou, mas lentamente aceitou a mão estendida. Matias sentiu uma onda de emoções ao conduzir o garoto para fora do armazém. Caminharam juntos até a casa de Matias, e apesar do silêncio entre eles, um entendimento tácito começava a se formar. Matias sentiu que aquela noite chuvosa marcava o início de uma nova jornada. Em casa, Matias preparou um banho quente e um jantar simples. O menino, que Matias descobriu se chamar Otávio, estava visivelmente faminto e exausto. Após comer e tomar um banho, Otávio adormeceu rapidamente no sofá. Matias ficou observando o garoto dormir, notando como ele parecia frágil, e ao mesmo tempo, resistente. Nos dias que se seguiram, Matias começou a construir uma rotina para Otávio. Levava-o à escola e ajudava com as lições de casa. Eles passaram a fazer passeios juntos, visitando parques, bibliotecas e até o abrigo de animais local, onde Otávio se encantou com um filhote de cachorro chamado Max. Matias via em Otávio uma alegria que ele não via desde a perda de Sofia. Uma tarde, enquanto estavam no parque, Otávio caiu e machucou o joelho. Matias prontamente cuidou do ferimento, e ao fazer isso, notou uma pequena marca de nascença na perna de Otávio. Era idêntica à que Sofia tinha. Matias ficou intrigado, mas não mencionou nada para Otávio. No entanto, aquela descoberta plantou uma semente de dúvida e curiosidade em sua mente. Matias decidiu investigar mais sobre o passado de Otávio. Levou-o a um médico para um check-up completo, e discretamente, pediu um teste de DNA. Enquanto aguardava os resultados, ele começou a procurar pistas que pudessem explicar a marca de nascença. Conversou com Otávio sobre sua vida antes de serem abandonados, mas o garoto sabia pouco, apenas que seu pai adotivo era um homem rico que desaparecera após a morte da esposa. Certa noite, enquanto organizava papéis antigos, Matias encontrou o diário de Clara. Lendo as entradas sobre a gravidez, ele descobriu algo que nunca soubera: Clara estava grávida de gêmeos. Ela havia dado à luz Sofia, mas nunca mencionou o segundo bebê. A revelação abalou Matias profundamente. Ele começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Finalmente, os resultados do teste de DNA chegaram. Matias abriu um envelope com mãos trêmulas, e ao ler os resultados, seu coração quase parou. Otávio era seu filho biológico. A verdade caiu sobre ele como uma avalanche. Matias sentiu uma mistura de alegria e indignação. Como isso era possível?
Quem havia levado seu filho? Determinado a descobrir toda a verdade, Matias procurou registros antigos, e através de contatos na polícia, encontrou o médico que havia assistido Clara no parto. Confrontado, o médico, agora idoso e arrependido, confessou que havia sido pago por um homem rico para roubar um dos bebês e entregá-lo a ele. O homem rico não podia ter filhos com sua esposa, então eles decidiram adotar de uma forma desonesta. Com essas informações, Matias localizou o homem rico, um empresário influente chamado Roberto. Roberto admitiu tudo, revelando que sua esposa, antes de falecer, tratava Otávio como seu próprio filho. Mas após a morte dela, ele não conseguia lidar com a perda e abandonou o garoto, incapaz de suportar a lembrança do passado. Matias ficou furioso, mas sabia que a prioridade era proteger Otávio e garantir seu bem-estar. Voltou para casa, onde Otávio o esperava ansiosamente. Matias sentou-se ao lado do garoto, e com lágrimas nos olhos, contou-lhe a verdade. Otávio, você é meu filho. Eu sou seu pai biológico, e eu nunca vou te abandonar, eu prometo. A reação de Otávio foi de choque e confusão. Ele olhou para Matias, tentando processar as informações. Aos poucos, a verdade começou a se estabelecer. Abraçaram-se, e naquele momento, Matias sentiu que uma nova etapa de sua vida estava começando, repleta de desafios, mas também de um amor renovado. Matias sentiu um turbilhão de emoções ao abraçar Otávio, agora sabendo que aquele garoto era seu filho biológico, o filho que ele jamais soubera que tinha. A vida deles mudou drasticamente a partir daquele momento. Com a verdade revelada, Otávio e Matias começaram a reconstruir suas vidas, juntos, com um vínculo que se fortalecia a cada dia. Com o apoio de Matias, Otávio superou seu passado traumático. Ele continuou a frequentar a escola, onde se destacou como um aluno brilhante e dedicado. Matias, por sua vez, encontrou um novo propósito ao ver Otávio crescer e prosperar. Juntos, passaram por muitas aventuras e desafios, mas sempre com o amor e o apoio mútuo. Os anos passaram rapidamente. Otávio se formou no ensino médio com honras e recebeu uma bolsa de estudos para uma prestigiosa universidade. Matias sentiu um imenso orgulho ao ver seu filho seguir em frente, determinado a fazer algo grandioso com sua vida. Otávio escolheu estudar medicina, inspirado pela própria história e pelo desejo de ajudar os outros. Durante os anos de faculdade, Otávio trabalhou arduamente, sempre voltando para casa para visitar Matias e cuidar dele. Matias continuava a ser uma fonte de sabedoria e apoio para Otávio. Os dois compartilharam muitos momentos preciosos, repletos de risadas, histórias e um amor incondicional. Após se formar em medicina, Otávio iniciou sua carreira como médico, especializado em pediatria. Seu talento e compaixão logo o tornaram um profissional respeitado e querido por todos. Ele abriu uma clínica comunitária, onde oferecia cuidados médicos gratuitos para crianças carentes, honrando o legado de generosidade e compaixão que Matias lhe ensinara. Com o tempo, Otávio conheceu uma jovem chamada Laura, uma professora dedicada que compartilhava sua paixão por ajudar os outros. Eles se casaram em uma cerimônia simples, rodeados por amigos e familiares, com Matias ao lado deles, radiante de felicidade. Otávio e Laura construíram uma família amorosa, tendo 2 filhos que encheram a casa de alegria e risos. Otávio sempre cuidou de Matias com o mesmo amor e dedicação que receberá dele. Matias, agora um idoso de cabelos brancos, encontrou paz e felicidade ao ver seu filho prosperar e formar sua própria família. Otávio sempre lembrava de honrar o pai, agradecendo-lhe por tudo que fizera e por ter lhe dado a chance de uma vida plena e feliz. Nos últimos anos de sua vida, Matias viu seus netos crescerem, brincando ao seu redor e trazendo-lhe alegria. Otávio e Laura sempre garantiram que ele fosse tratado com dignidade e respeito, cuidando dele com amor e carinho. Matias, apesar da idade avançada, nunca perdeu seu sorriso acolhedor e sua bondade. Finalmente, em uma noite tranquila, Matias faleceu em paz, cercado por sua família. Seu legado de amor e compaixão continuaria a viver através de Otávio, Laura e seus filhos. Otávio, agora um homem de sucesso e um pai dedicado, sentiu-se grato por ter tido a oportunidade de retribuir tudo que Matias lhe dera. Com o coração cheio de memórias e gratidão,
Otávio prometeu continuar honrando seu pai, vivendo uma vida guiada pelo amor, pela generosidade e pela compaixão que Matias lhe ensinara. E assim, a história de Matias e Otávio tornou-se um exemplo eterno de como o amor pode curar, transformar e unir, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!